agora nós vamos entrar no assunto de anemias. Então, anemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, é quando você tem uma diminuição no conteúdo de hemoglobina. Menor que 13 para homens, menor que 12 para mulheres e menor que 11 para gestantes. Então, as anemias elas podem ser classificadas em 3 tipos, de 3 maneiras, na verdade: fisiológica, cinética e morfológica. Dentro da fisiológica, nós podemos ter anemia por diminuição da produção, e aqui um exemplo que podemos colocar são as anemias carenciais e anemias por insuficiência medular. Nós podemos ter anemias pela perda, ou seja, hemorragias, perda sanguínea no caso, e nós podemos ter anemia pelo aumento da destruição, ou seja, anemias hemolíticas. Já na cinética, que quer dizer pela contagem de reticulócitos, os reticulócitos vão nos dizer se essa anemia é hipoproliferativa, quando você tem uma diminuição do reticulócito, ou hiperproliferativa, quando você tem um aumento dos reticulócitos. Já se você tem uma anemia classificada morfologicamente, ela pode ser microcítica e hipocrômica, por exemplo, anemia por deficiência de ferro, talassemias também. Ela pode ser normocítica e normocrômica, ou normo-normo, como eu coloquei para vocês. Um exemplo pode ser hemorragias e anemias hemolíticas. Ou ela pode ser macrocítica. Um exemplo disso é a anemia megaloblástica, pela deficiência de vitamina B12. Vamos falar agora sobre anemia ferropriva. A anemia ferropriva é anemia por deficiência de ferro, então você vai ter uma diminuição de ferro. O ferro, ele tem várias funções dentro do nosso organismo, cerca de 60% dele está, 60 a 65% está na hemoglobina e o restante tendo outras funções dentro do nosso organismo. Ele também participa de armazenamento do oxigênio na mioglobina, dentre outras coisas. Então tá, o que a gente pode falar sobre o ferro? O ferro nós podemos ingeri-lo tanto o ferro ferroso quanto o ferro férrico, certo? Então, geralmente, o ferro férrico é o ferro 3+, ou também chamado de ferro não M. Esse aqui ele é um pouco mais difícil de absorver. Quem auxilia nessa absorção desse ferro não M é a vitamina C. Então, aqui a gente já vê a importância da vitamina C dentro do metabolismo do ferro e também a sua correlação com a deficiência de ferro. E nós temos o ferro ferroso, que é com 2+, ou ferro M, que é o ferro que é mais facilmente absorvido, que é o ferro que contém na carne. Os pacientes de risco, geralmente, dessa anemia ferropriva são lactentes, crianças, idosos, gestantes, pessoas que têm uma má alimentação. Então, nós podemos apresentar uma anemia ferropriva pelo aumento da necessidade do ferro, pelas perdas desse ferro, pela má absorção ou pela dieta deficiente de ferro. No aumento da necessidade, nós temos a gravidez, a lactação e a infância. Ou seja, na gravidez, o feto precisa de ferro para o seu desenvolvimento. Na lactação, também, através da amamentação, e na infância, para o seu desenvolvimento. As perdas nós podemos ter por perdas menstruais, por perdas digestivas, podemos ter também hematúria, perda de sangue na urina, epistaxes, etc. Por uma má absorção, um exemplo é acolitria, que é quando o paciente não produz o ácido clorídrico, e a gente vê que o ácido clorídrico é muito importante naquele ferro 3+, ou ferro não M, para poder fazer a quebra desse ferro para ele poder ser absorvido. Então, o ácido clorídrico ajuda nisso, então pessoas que não possuem isso têm uma dificuldade de absorção.
E pacientes que possuem a deficiência de vitamina C também têm essa dificuldade de absorção. E uma dieta deficiente de ferro, né? Isso já é mais claro. Então, vamos à parte que interessa, que é o diagnóstico da anemia ferropriva, certo? A anemia por deficiência de ferro tem 3 estágios e a gente precisa estar atento a esses estágios e aos resultados dos exames que nós iremos solicitar, para poder avaliar em qual estágio o paciente está. Então, como a gente sabe, o ferro ele é armazenado em forma de ferritina no nosso organismo e hemosiderina, mas maiormente em ferritina, e é transportado pela transferrina no plasma, certo? Ok. Sabendo disso, vamos ao estágio 1. No estágio 1, o paciente vai apresentar ferritina diminuída. Por quê? Se a ferritina é onde armazena o nosso ferro, ele vai ser o primeiro marcador a diminuir. Porque se você tem uma deficiência de alguma coisa, o que você vai fazer? Opa, eu tenho uma reserva, vou usar na minha reserva. Então, numa deficiência de ferro estágio 1, o primeiro marcador a diminuir é a ferritina. Então, ferritina diminuiu. No entanto, o ferro sérico vai continuar normal. Por quê? Porque ela está conseguindo manter equilibrada, porque está tirando da reserva e jogando para a circulação. Um outro marcador que nós pedimos é a capacidade total de ligação ao ferro e a saturação de transferrina. Bom, aqui na capacidade total de ligação ao ferro, o que a gente vai pensar? Pensa comigo no nome. Capacidade total de ligação ao ferro. É o quanto esse ferro que está na circulação está se ligando à transferrina, que é a sua molécula de transporte. Então, se aqui nosso ferro sérico está normal, ele vai se ligar normalmente à sua proteína transportadora. Então, a capacidade total de ligação ao ferro vai estar normal também. E a saturação de transferrina, que é o quanto a transferrina, que é essa molécula transportadora, está saturada. Ou seja, está carregando o ferro, está cheia de ferro. Então aqui ela também vai estar normal. Outro ponto importante de analisarmos é a hemoglobina, que nesse caso vai estar normal. Por quê? Porque até que essa deficiência de ferro consiga atingir a produção de hemoglobina, tem um caminho a ser percorrido. Então, quando você vê o paciente em estágio 1, ele vai aparecer tudo isso daqui normal. A única diferença é a ferritina. Então, você viu ferritina baixa, você já fica pensando, você já começa a pensar, opa, esse paciente está usando a reserva de ferro. E outro ponto importante é que a ferritina, além de ser a reserva do ferro, ela nos indica o quanto de ferro tem naquele organismo. Ou seja, ela demonstra o quanto de ferro total tem naquele organismo. Se ela está baixa, quer dizer que a quantidade de ferro total daquele organismo está baixa. Vamos para o paciente no estágio 2. O paciente no estágio 2 continua com a sua ferritina baixa. Claro, se ele está com deficiência de ferro, vai continuar baixando cada vez mais. Só que aqui, no estágio 2, o ferro sérico não está mais normal. O corpo já não está dando conta. Então, esse estoque aqui não está sendo suficiente. O ferro sérico dele já começa a diminuir. A capacidade total de ligação ao ferro, aqui é que a gente tem que prestar atenção. Nesse caso, vai estar aumentada. Por quê? Capacidade total de ligação ao ferro. O quanto aquele ferro está se ligando à transferrina. Se você tem pouco ferro na circulação sanguínea, ele vai querer se ligar ao máximo à sua proteína de transporte. Porque o corpo está precisando daquele ferro, não tem como ele dispensar e deixar, não, esse ferro eu pego depois. Não tem como. Então a capacidade dele se ligar à proteína transportadora dele vai ser aumentada, ok? E outro fator também que influi nesse valor é que a transferrina é produzida pelo fígado. Então, o fígado vai entender que naquele corpo está faltando ferro, por causa da ferritina e por causa do ferro sérico.
Então ele vai liberar mais transferrina a fim de que consiga transportar todo aquele restinho de ferro que ainda tem ali. Já a saturação da transferrina vai estar diminuída. Por quê? A saturação de transferrina é o quanto de ferro ela carrega, a quantidade de ferro que ela consegue carregar. Aqui estava normal, porque o ferro estava normal, então ela continuou fazendo seu trabalho normal. Aqui o ferro sérico está baixo. Se tem pouco ferro, ela vai conseguir carregar menos ferro. Não tem o que carregar, ela vai carregar o quê? Então a saturação de transferrina também está baixa. E a hemoglobina, aqui ainda continua normal. Continua normal, mas você vê que ela já vai começar a diminuir um pouco mais do que o paciente do estágio 1. Por quê? Porque esse restinho de ferro que ainda a transferrina está conseguindo transportar, a ferritina está jogando ali para a corrente sanguínea, esse pouquinho vai ser usado para a hemoglobina, que é onde tem a maior quantidade de ferro do nosso corpo. Agora aqui, no estágio 3, nós vamos continuar com a ferritina baixa, só que aqui entenda que eles vão cada vez mais diminuindo, tá? Ferritina baixa, o ferro sérico continua diminuindo também. A capacidade total de ligação ao ferro continua aumentando porque ela tem que conseguir carregar o quanto de ferro ela puder. Só que a saturação de transferrina, que é a quantidade de ferro que ela está saturada ali para transportar, vai estar baixa porque você tem pouco ferro. Só que aqui a hemoglobina já vai estar diminuída também. Então aqui nesse estágio 3, você vai apresentar uma anemia. Você já vai ver uma microcitose, uma hipocromia, você já vai ver uma saturação muito diminuída de transferrina, você já vai ver uma capacidade total de ligação ao ferro muito aumentada. Então, para vocês entenderem que você tem que analisar o estágio do paciente, porque até que ele chegue a apresentar uma hemoglobina microcítica e hipocrômica, ele já perdeu muito ferro, porque desde que ele está vindo, ele vem perdendo ferro. Então, é isso que a gente tem que se atentar e na hora de fazer o diagnóstico também. Bom, gente, falando um pouco sobre anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica é uma anemia por deficiência de B12 e ou folato, ou seja, você pode ter deficiência isolada de B12 e isolada de folato, ou dos dois juntos. Um dado importante que aparece no hemograma são neutrófilos hipersegmentados. Então, quando você pega um exame e vem escrito presença de neutrófilos hipersegmentados, você já abre o olho, que pode ser indicativo de uma anemia megaloblástica. Ela é caracterizada por ser uma anemia macrocítica, certo? E dentre essas anemias macrocíticas que nós temos, elas podem ser classificadas em duas formas, as megaloblásticas e as não megaloblásticas. As megaloblásticas, é óbvio, como o nome já diz, ou vai ser por deficiência de B12 ou por deficiência de folato. Na deficiência de folato, a gente pode colocar como exemplo a gravidez e a infância. Ao exemplo de uma deficiência por vitamina B12, nós temos a anemia perniciosa, que é quando você tem deficiência do fator intrínseco, e também na ressecção gástrica, ou seja, quando as pessoas fazem cirurgia bariátrica, podem perder a produção do fator intrínseco, que é produzido pelas células gástricas. Já a anemia macrocítica não megaloblástica, nós temos como exemplo o alcoolismo, pode gerar uma anemia não megaloblástica, porém macrocítica. Anemias hemolíticas, um exemplo delas é a anemia falciforme. Doenças hepáticas, porque a vitamina B12, um dos fatores é que ela é armazenada no fígado, e o hipotireoidismo. Aqui eu coloquei para vocês alguns pontos que a gente pode ter em relação a essa deficiência de B12. Pode ser pela diminuição da ingesta, por má absorção tanto gástrica quanto intestinal, porque gástrica depende do fator intrínseco, mas a vitamina B12 realmente é absorvida no intestino. A anemia perniciosa, que é justamente a falta desse fator intrínseco,
E nós temos uma doença congênita da deficiência da transcobalamina 2, que é quem transporta essa vitamina B12. Já na deficiência do folato, além de diminuição da ingesta e má absorção, nós temos aumento da necessidade, como a gente viu aqui, gravidez e infância, e perdas. E uma das principais que eu coloquei para vocês é o álcool. O álcool, ele é um agente tóxico para a medula. Vocês viram que pode gerar plaquetopenia, pode gerar anemia, e uma das anemias é uma anemia megaloblástica. E o que o álcool vai fazer com esse folato, principalmente? Vai fazer com que diminua a ingesta, porque os alcoólatras geralmente não se alimentam muito bem. Também por conta dessa anorexia do alcoólatra, vai ter uma diminuição da absorção, uma diminuição da captação hepática por causa da fibrose parenquimatosa do fígado, e vai ter um aumento de excreção urinária, porque o folato ele é uma vitamina hidrossolúvel, então sai facilmente na urina. Então o álcool proporciona esse aumento da eliminação e excreção do folato. Então, aqui na parte de diagnóstico e análise dos exames, nós vamos ter um aumento do VCM, isso vai caracterizar para a gente uma macrocitose, certo? Nós vamos ter uma diminuição da hemoglobina, caracterizando a anemia. Teremos um aumento do RDW, geralmente caracterizando a mesocitose, como eu falei para vocês, porque aqui vai ter tanto macrócitos quanto hemácias normais, certo? Que a medula vai tentando liberar, não tem muito substrato, aí vai sair algumas grandes, vão sair algumas menores, algumas normais, então por isso que o RDW vai estar aumentado, justamente por essa diferença de tamanho. Teremos diminuição das hemácias, né, consequência da diminuição da hemoglobina. Teremos presença de neutrófilos hipersegmentados, esse aqui é um ponto importante. Teremos diminuição dos reticulócitos, como eu disse para vocês, quando a gente tem uma anemia carencial, a gente tem uma reticulopenia. Então aqui está característico, ou seja, a medula está hipoproliferativa. Teremos aumento de bilirrubina total e aumento de DHL. Por quê? Porque acredita-se que intramedular tenha uma hemólise dessas hemácias que, querendo ou não são funcionais, certo? São hemácias gigantes. Então, essa hemólise intramedular faz com que libere a bilirrubina que estava dentro dessas hemácias, aumentando a bilirrubina indireta, que é aquela bilirrubina não conjugada. E aumento de DHL justamente também por causa dessa hemólise, né, que é a desidrogenase lática. Você também vai ter uma leucopenia e uma plaquetopenia, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Ou seja, você acaba gerando uma pancitopenia, que é uma diminuição de eritrócitos, leucócitos e plaquetas. E um fato importante aqui é que essas características são das anemias macrocíticas megaloblásticas, ou seja, que possuem deficiência de vitamina B12 e ou folato. Já nas anemias macrocíticas não megaloblásticas, que eu falei para vocês, que é do alcoolismo, das anemias hemolíticas, entre outras, algumas dessas características não estão presentes. Por exemplo, o neutrófilo hipersegmentado. Falando um pouco agora sobre as anemias hemolíticas, nós temos que as anemias hemolíticas ocorrem principalmente pelo aumento da destruição dessas hemácias. E o que esse aumento da destruição vai ocasionar? O que a gente vai observar? Vai haver um aumento da bilirrubina indireta por causa dessa hemólise, como eu falei para vocês. Vai ter a liberação dessa bilirrubina, desse grupamento M, né, que estava dentro da hemácia, vai cair na corrente sanguínea em forma de bilirrubina indireta. Esse aumento de bilirrubina indireta vai ocasionar uma icterícia, que é o amarelamento das mucosas, né? Essa bilirrubina, ela se adere nas mucosas. Você vai ter um aumento do DHL, justamente também por causa dessa hemólise. Então, essa desidrogenase lática que está dentro das hemácias, quando tem hemólise, ela vai sair e vai aumentar o seu valor sérico. Você também vai ter um aumento do urobilinogênio urinário, ou seja, uma parte dessa bilirrubina também sai nas fezes e na urina, né?
e esse urobilinogênio, que é do metabolismo da bilirrubina, como ela vai estar aumentada, consequentemente ele vai estar aumentado na sua excreção urinária. Você vai ter uma hepatoesplenomegália, ou seja, você vai ter uma produção de células sanguíneas extramedulares no fígado e no baço, por causa que a medula óssea não está dando conta, está tendo mais hemólise do que ela consegue produzir. E você vai ter um aumento de reticulócitos, dizendo que aquela medula óssea está hiperproliferativa, está tentando trabalhar e liberando células jovens. E as anemias hemolíticas podem ser caracterizadas como hereditárias ou adquiridas. E dentro desse grupo,